Bom, pessoal, neste primeiro exercício, nós vamos resolver um problema onde usaremos alguns dos assuntos que a gente aprendeu ao longo dessa primeira semana. Vamos lá. Então, o problema em questão nos pede encontrar a área de um triângulo que está limitado pelos eixos coordenados, isto é, pelo eixo x e pelo eixo y, e pela reta tangente ao gráfico desta função no ponto de coordenadas x0, f de x0. Muito bem. Então, nesse gráfico, a gente vê de que, em vermelho, temos o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Aqui nós temos o eixo coordenado x, o eixo coordenado y, aqui temos o ponto P, e em azul nós temos a reta tangente a essa função, ao gráfico dessa função nesse ponto. Tá bom? Então, o triângulo que é formado por essa reta tangente e os eixos coordenados, esse triângulo que está aqui. Então, nós estamos diante de um problema geométrico, né? Para encontrar a área desse triângulo, nós precisamos conhecer a base do triângulo e a altura do triângulo. Conhecido a base e a altura, a área será base vezes altura dividido por 2. Porém, notemos de que, para encontrar a base, eu preciso conhecer a equação dessa reta tangente. Por quê? Porque a base está determinada pela distância da origem ao ponto onde essa reta corta o eixo x. E a altura está determinada pela distância da origem ao ponto onde essa reta corta o eixo y. Então, o problema em si se reduz a encontrarmos a reta tangente. Antes de continuar, vamos fazer um pequeno parênteses. Vamos nos lembrar de que se eu conheço uma reta que passa pelo ponto P de coordenadas x0, y0 e tem coeficiente angular m, a equação dessa reta será dada por a expressão y menos y0, onde y0 é a segunda coordenada do ponto P, igual a m vezes x menos x0, onde x0 é a primeira coordenada do ponto P. Pronto. No nosso caso, no nosso problema, nós estamos diante da seguinte situação. Nós temos o ponto P. E o ponto P tem coordenadas x0, f de x0. E nós queremos encontrar a equação de uma reta que passe pelo ponto P e que seja tangente à curva 1 sobre x, ao gráfico da função 1 sobre x. Então, conhecemos o ponto P, porém, nós não temos o coeficiente angular dessa reta tangente, a priori. Tá? Aí nos lembramos o que aprendemos ao longo dessa semana, e ao longo dessa semana nós vimos que, geometricamente, a derivada não é outra coisa que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f em x0. Então, pronto. Sabendo isso, esse coeficiente angular será determinado. Será possível de ser determinado como? Encontrando a derivada da função em x0. Então, pronto, temos o ponto, temos o coeficiente angular, consequentemente, conseguiremos encontrar a equação da reta tangente que estamos buscando. Vamos lá, então. Vamos encontrar, então, a derivada, nosso objetivo será agora encontrar a derivada da função f em x0. A título de ilustração, para encontrar essa derivada, usaremos a definição de derivada. Lembrando que, para isso, o primeiro passo é encontrar o quociente de Newton, e o quociente de Newton não é outra coisa que f avaliado em x0 mais h, menos f de x0, dividido por h. Tá? Então, a função f avaliada em x0 mais h não é outra coisa que 1 sobre x0 mais h. A função f avaliada em x0 não é outra coisa que 1 sobre x0. Aqui
nós temos tudo isso dividido por h. Para facilitar nossas contas, nós vamos reescrever isso aqui dessa forma. 1 sobre x0 mais h, menos 1 sobre x0. Tá bom? Então, essa diferença de duas frações, vamos fazer aqui embaixo. Vamos abrir um rascunho para fazer essas contas aí. Vamos lá. Então, nós temos 1 sobre x0 mais h, menos 1 sobre x0. O denominador comum é x0 mais h vezes x0. Aí nós teremos, então, aqui x0 menos x0 mais h. Continuando, nos encontramos, então, que o numerador toma a seguinte forma. Menos vezes x0, menos com mais, menos h. Tudo sobre x0 mais h vezes x0. E aí nós notamos que x0 com x0 cancela, sobrando simplesmente menos h sobre essa expressão aqui. Portanto, isto aqui toma a seguinte forma. Vezes menos h sobre x0 mais h vezes x0. Pronto. Vamos apagar nosso rascunho aqui. E aí, nós notamos que h com h vai simplificar, né? Então, isto aqui simplifica com isto, sobrando, portanto, a seguinte expressão. Menos 1 sobre x0 mais h vezes x0. Então, nós sabemos que se o limite desse quociente de Newton, quando h tende a zero, existe, esse limite será a derivada de f em x0. Então, nós vamos fazer tender h para zero, e nós notamos que esse limite não é outra coisa que menos 1 sobre x0 vezes x0, o que nos dá como resultado 1 sobre x0 ao quadrado. E essa expressão está bem definida, portanto, esse limite existe. Essa função será diferenciável em x0 e sua derivada será dada pela seguinte expressão. Menos 1 sobre x0 ao quadrado. Então, essa é a derivada buscada. Tá? Muito bem. Está aqui. Antes de continuar, nós vamos fazer umas observações. Notemos aqui primeiro o seguinte. Aqui nós temos 1 dividido por um número positivo, que x0 ao quadrado será sempre positivo. Esse número positivo está multiplicado por menos 1. Então, essa derivada será negativa, né? Então, observamos primeiro que a derivada em x0 é negativa. Isso significa que o coeficiente angular é negativo ou que a inclinação da reta tangente é negativa. Ou seja, nós teríamos que nossa reta tangente ela está mais ou menos assim. Tá? Essa seria a nossa reta tangente. Inclinação negativa, né? Inclinação negativa. Tá bom? Muito bem. Por outro lado, a gente observa que se x0 for um número suficientemente grande, isso significa que se x0 tende a mais infinito, nós teremos que esse quociente vai tender a zero. Isso significa que a derivada de f em x0 será cada vez menos íngreme assim que x0 estiver crescendo ou aumentando. Tá bom? Vamos ver um pouco para entender melhor isso que estamos falando, os gráficos da função f e da função f', ou seja, da função f e da função derivada. Então, notem que nós temos que essa é a minha função f, esse é o domínio no qual nós temos restringido o estudo dessa função. O gráfico dela é esse aqui, né? Nós sabemos que essa é uma função decrescente, né? E essa aqui é a função derivada. A função derivada será menos 1 sobre x quadrado, né? Será, o gráfico dela é uma função negativa, como nós vemos aqui, e a gente nota que assim que x está aumentando, de fato, o gráfico de f'
tende para zero. Tá? Então, o interessante é que, observando, estudando o gráfico da função derivada, como nós vamos ver nas próximas semanas, nós poderemos obter informações muito importantes sobre a própria função f. A título de exercício, eu posso sugerir, por exemplo, dar uma olhada na função simples, em x ao quadrado. O que sua derivada está nos dizendo sobre a função f, no caso, né, de f ser x ao quadrado. Tá bom? Aí vocês tentam esboçar um gráfico e analisar, comparar o gráfico de f e da sua derivada. Tá bom? Então, vamos voltar agora no nosso problema. O que a gente queria, de fato, era encontrar a equação da reta tangente. Lembrando, nós já temos o ponto, encontramos o coeficiente angular, que é menos 1 sobre x0 ao quadrado. Então, pronto, nós podemos encontrar a equação da reta tangente, né? Então, a equação da reta tangente será como? Y menos f de x0, né? Que é a segunda coordenada do ponto P, igual ao coeficiente angular, que é menos 1 sobre x0 ao quadrado, vezes x menos x0, que é a primeira coordenada do ponto P. Pronto. Então, agora é só fazer um trabalho algébrico aqui, né? Lembramos de que a função f avaliada em x0 não é outra coisa que 1 sobre x0. Então, nós teremos aqui 1 sobre x0, e isto aqui, multiplicando, teremos menos 1 sobre x quadrado por x, não é outra coisa que menos 1 x0 ao quadrado vezes x, menos 1 sobre x quadrado vezes menos x quadrado, menos com menos é mais, e aqui x0 com x0 ao quadrado vai simplificar, sobrando, portanto, 1 sobre x0. Tá? Então, daqui nós temos que y é igual a menos 1 sobre x0 ao quadrado, vezes x, mas esse aqui passa para o outro lado, né, com sinal trocado, fica 1 sobre x0, o que, no fundo, não é outra coisa que 2 sobre x0 ao quadrado. Vamos escrever diretamente isso aí. Tá? 2 sobre x0 ao quadrado. Pronto. Então, a equação da reta tangente está encontrada. Tá bom? Essa é a equação da reta tangente. Está encontrada. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar, então, ao problema. No problema, o que a gente queria encontrar era o ponto onde a reta tangente corta o eixo x. Ou seja, nós queremos encontrar esta medida, que é a base do triângulo. Então, o que a gente se pergunta? Se y é igual a zero, aqui vamos escrever primeiro a equação da reta tangente. Y igual a menos 1 sobre x0 ao quadrado vezes x, mais 2 sobre x0. Essa é a equação da reta tangente. Então, se y é zero, eu encontro o ponto onde a reta está cortando o eixo x, né? Então, isso aqui implica que zero será igual a menos 1 x0 ao quadrado x, mais 2 sobre x0. Vamos corrigir isso aqui, para que não pareça um t, né? Mas 2 sobre x0. E aqui nós temos 1 sobre x0 ao quadrado x igual a 2x0, e de onde fica, finalmente, que x é igual a 2x0. Então, nós já temos a medida da base do triângulo. Tá? Agora, para encontrar onde essa reta corta o eixo y, que é isso que nos interessa agora, né? Para termos a altura do triângulo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer x igual a zero. Então, se x é igual a zero, o que eu vou ter na equação desta reta? Eu terei y, onde aparece x, nós vamos substituir por zero, fica 0 mais 2x0, de onde encontramos, finalmente, y igual a
2 sobre x0. Pronto. Então, a altura, a base e a altura do triângulo estão encontradas. Então, para dar resposta ao nosso problema, então a área do triângulo será base por altura. A base, esse aqui é a base, né? E esse aqui é a altura. A base é 2x0. A altura, 2 sobre x0. Tudo dividido por 2. Fica, então, o x0 com o x0 simplifica. O 2 com o 2 simplifica. Então, sobra simplesmente 2. Ou seja, a área do triângulo é buscado, né? 2 unidades, né? Tá bom? Isso aí, pessoal. Aí, com isso, nós temos a resposta ao problema que nós nos propusemos no início deste exercício.